A Escola do Legislativo Julieta Battistoli, mais uma vez, traz ao público um tema polêmico muito importante, que é o tema do suicídio. Nós estamos aqui com o médico psiquiatra Lucas Schwarzhoff, que vai se apresentar brevemente e já iniciaremos o nosso debate. Perfeito, obrigado, vereador. Bom, eu sou Lucas, eu sou médico psiquiatra da Prefeitura de Porto Alegre e fiquei feliz com esse convite de vir poder falar sobre esse tema, que no mês de setembro ele é muito falado, mas um mês é pouco para se falar, ainda mais no nosso estado, que é um estado que sofre com esse problema há bastante tempo. Como é que é a estrutura dentro da Prefeitura? Nós temos a Secretaria Municipal da Saúde e essa questão da saúde mental e especialmente o suicídio. Como é que é essa engrenagem, como é que é essa estrutura que existe na Municipalidade de Porto Alegre? A saúde mental, teoricamente, ela tem que permear todos os níveis da assistência à saúde, né? Desde o nível primário, secundário e terciário. Então, desde as unidades básicas de saúde, né, que não só os profissionais que estão ali atendem, né, e sabem trabalhar com saúde mental, eventualmente contando com o apoio da rede especializada muitas vezes. Né. Tu vai ter a rede especializada, que são os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, né, que trabalham com saúde mental em geral, que trabalham com álcool e drogas, que trabalham com infância, né, setorizados. E tu vai ter, claro, né, a rede hospitalar e as emergências de saúde mental, que a gente tem duas grandes emergências do SUS, né, uma na Cruzeiro e outra no IAPI. Então essa rede está bem distribuída de certa maneira. Sim. Você tem ideia de quantos profissionais estão mais vinculados, digamos, a essa atenção do suicídio ou está dentro dessa atenção básica, os CAPs? O que acontece, na verdade, não só aqui, mas no mundo inteiro, né, é que os profissionais que lidam mais claramente com a questão do suicídio são os profissionais que estão na linha de frente, que estão nas emergências, né? Embora seja uma questão que permeia toda a assistência à saúde, e não só na saúde mental, é uma questão que eventualmente vai surgir em outros consultórios, vai surgir em outros cenários, mas quem tem que estar muito preparado, né, e esse é um dado que tem visto se aparecido muito, a rede de emergência, seja a SAMU, seja os pronto-atendimentos, seja as grandes emergências, é ali que chega esse paciente muitas vezes. E me diga uma coisa, quando o paciente chega, digamos, nessa propensão, ali o atendimento é feito e tem internação nesses dois locais? Ou é necessário buscar imediatamente um hospital? E aí a gente tem que separar, né, classificar o risco de suicídio dessa pessoa que está nesse processo. Porque tem pessoas que, o fato de eu ter risco de suicídio, eu tenho que entender se esse é um risco alto, médio ou um risco baixo. Né? Claro, tu vai ter pessoas que vão estar num alto risco, vão estar num episódio depressivo grave, que vão estar numa situação muito desorganizada e que às vezes vão precisar de uma internação hospitalar para se proteger do risco. Né? Eventualmente de uma internação que a gente chama domiciliar, fica ali no seu domicílio, mas com vigilância dos seus familiares, com cuidados. E tu vai ter pessoas que vão ter um risco, mas um risco baixo. Ok, existe um risco, ele é real, mas essa pessoa não precisa ser encaminhada para um hospital. Né? Ela pode ser tratada ambulatorialmente, ela pode ser tratada no seu território, ela pode ser tratada próxima da sua casa, da sua família. Então, por isso que eu digo, tem os três níveis, né, em diferentes níveis de risco, né, nessa integração que a gente vai ter os níveis de cuidado necessários. Como cidadão, olhando essa situação, a gente tem visto casos dramáticos. Como profissional, como é que você vê essa questão, digamos assim, filosófica? Nós, a civilização ocidental, temos uma dificuldade de tratar com a morte, a finitude, mas também temos um grande problema de tratar com a questão do suicídio. Parece uma coisa assim, a primeira vez assim que eu acho que eu me lembro de criança, no cemitério, a pessoa foi enterrada num canto do cemitério. Havia, inclusive, essa questão, era o grande pecado. Como é que vocês, como profissionais, enxergam essa questão? Como um entrave, né? Porque a questão cultural, o tabu e o estigma em torno do suicídio, ele é muito forte, muito pesado. A cultura ocidental, como tu bem colocaste, já tem um problema de lidar com a morte de maneira geral, né? Com o morrer, né? Com a finitude da vida. E com o suicídio mais ainda. Tanto que tem um dado da Organização Mundial de Saúde que é interessante, que de todos os países que compõem a OMS, eu acho que são 38 que têm políticas a nível nacional para cuidar do suicídio. Nós estamos falando de muitos países de renda alta, países bem organizados, assim, então é muito complicada essa questão porque tu não tem políticas nacionais e isso vem em decorrência de uma cultura geral, né? Tu falaste do canto do cemitério, com sorte num canto do cemitério, em muitos lugares não poderia nem ser enterrado no cemitério. Né? Porque o cemitério é o campo santo, né? Exato, e aí tu
Daí vem o problema da subnotificação, que é um problema crônico que a gente tem, que a pessoa às vezes falecia por um suicídio, mas para não gerar essa problemática, isso era classificado como uma outra coisa, né? Como uma morte acidental, para poder ser enterrado no cemitério, para não ter esse estigma para a própria família, né? Então foi se criando em diferentes níveis esse estigma de não se falar sobre isso. Não, né? Não pode ser falado, isso tem que ser escondido, isso é um pecado, né? Só que isso gera um problema, porque essas pessoas estão sofrendo. Né? E os dados estatísticos que nós temos hoje à nossa disposição no Brasil, no Rio Grande do Sul e na capital, como é que estão? É um problema de saúde pública. A gente pode classificar dessa maneira. Assim, tu imaginar que no mundo são cerca de 800 mil óbitos por suicídio todos os anos. Isso é bastante gente. Né? No Brasil, isso gira em torno de 11, 12 mil óbitos todos os anos. E para fazer um comparativo, assim, quando a gente fala de dengue, zika, chikungunya, né, são cifras que não chegam a casas nem perto disso. E a gente está entrando na casa das pessoas fiscalizando se tem areia ou não no vaso de planta. Né? Exato. Não que não seja um trabalho super importante tratar isso, com certeza é. Sem dúvida. Mas a gente vê, de certa maneira, né, a nossa política de saúde acaba refletindo um pouco, né, esse estigma de não se falar sobre isso. Né? O Rio Grande do Sul ele acaba sendo, né, um líder nessas estatísticas há muito tempo. Né? É um fenômeno multifatorial, isso é uma coisa sempre importante que a gente coloca. O suicídio nunca pode ser visto de uma maneira unifatorial, né? Como se fosse uma causa única desse problema. Sim. Nós estamos falando de questões biológicas, de questões genéticas, de questões sociais, de questões ambientais, né, de questões de ordem econômica. Tu está falando de uma interlocução de muitas coisas. Sim. Que às vezes culminam na situação do comportamento suicida. Avançou alguma questão na pesquisa que se fazia na região da plantação do fumo? Teria alguma coisa a ver com os venenos colocados no fumo? Tem bastante pesquisa que já foi feita, né? Tem muitas contradições dentro dessa pesquisa, né? Porque às vezes tu tem que ver se esses dados se replicam em outros lugares que tem lavoura de fumo, né? Ou em outros lugares que lidam com os mesmos agrotóxicos, né? O que se tem hoje um entendimento é que essa questão no Rio Grande do Sul, especialmente no Vale do Taquari, no Vale do Rio Pardo também, é que é uma questão multifatorial. Tu tem a questão da imigração, tu tem a questão da situação econômica, tu tem a questão dos agrotóxicos, da própria dinâmica da indústria do fumo, de como ela funciona, da doença do fumo verde, que é um fenômeno que acontece nas lavouras de fumo. Então tu tem uma soma de muitos fatores, né? Porque não é só nessa região, a gente vai ter altos índices de suicídios também no Nordeste do estado, né, em outros municípios que nem sempre a gente lembra, né, de certa maneira. Mas ali, culturalmente, é uma coisa muito forte, muito pesada. E segue sendo. E no interior, na chamada colônia, muito, evidentemente, entre os agricultores, a gente não vê tanto assim na área urbana. Tem muito a ver com essa questão, eu acho que multifatorial. Mas talvez um dos elementos também é uma certa solidão, né? Com certeza. A gente tem conhecido já os fatores de risco para suicídio, né? Que não são determinantes, mas são fatores de risco que aparecem com frequência quando a gente vai ver os óbitos por suicídio. E vários deles, a peça-chave vai ser a solidão. Né? Então, a pessoa estar sozinha, ser viúva, né, ou estar muito sozinha. A terceira idade é um fator de risco, o isolamento social é um fator de risco. Né? Várias dinâmicas que levam ao isolamento acabam sendo fatores de risco, né, para o suicídio. É interessante, eu lhe falei que a gente produziu um livro chamado Metamorfose da Vida, que trata da questão do idoso, está saindo o segundo volume, A Arte de Envelhecer, e a gente está vendo que a cada vez que a gente pensa, tem um assunto novo a ser tratado. Por exemplo, nesses 2 livros a gente ainda não tratou do tema do suicídio, portanto, o senhor me alerta aqui para o terceiro volume. Tem dados interessantes sobre isso. Assim. E me diga uma coisa, na capital, como é que está essa situação? A gente vai ter meio uma curva, né? O centro urbano ele também acaba sendo muito isolado. Né? A grande densidade, as pessoas também estão muito sozinhas, né? De certa maneira. Então a gente vai ter meio que o isolamento do interior não é muito diferente do isolamento da capital. Sim. Né? Então a gente vai ter o grande adensamento urbano acaba também sendo um fator de risco. E retomando o ponto da idade que tu tinha falado, a gente tem um elemento interessante que tem a ver com o isolamento. As curvas de suicídio por idade vão crescendo conforme a idade vai avançando, né, até um certo ponto, e depois entre os 40 e os 60 anos essas curvas se dividem. A incidência de suicídio nos homens continua aumentando e nas mulheres ela declina. Interessante. Porque existe um fenômeno que se imagina, né, o entendimento que se tem, a hipótese que tem sobre isso, é a questão da função social da pessoa.
A mulher tem mais convívio social. Culturalmente, os homens perdem a sua função social depois da... Sim, o trabalho. Eles se sentem um peso para a família. Manutenção da família. Né? Então, eles se sentem que não servem para mais nada, muitas vezes. Enquanto muitas vezes, culturalmente, as mulheres se envolvem mais com a comunidade, se envolvem mais com as suas famílias. Então, essa curva sobe junta e se divide em determinado momento. Muito interessante. É um fenômeno da terceira idade que a gente percebe. Muito interessante. E o que a gente vê, às vezes, nas cidades são essas mortes violentíssimas no trânsito. Me parece assim que o sujeito é um projeto suicida, né? Porque é impossível uma pessoa não se dar conta, na sua sã consciência, de que com aquela velocidade, aquelas manobras... Ah, mas o sujeito bebeu. Sim, mas não tem um elemento impulsionador nesse sentido? Antigamente se usava, às vezes, o termo para-suicídio, né? São esses comportamentos que não são diretamente voltados a ter o êxito letal, mas que envolve o risco, né? Então, essa exposição a risco pode acontecer, e pode acontecer em muitas situações, né? Não deixa de ser um suicídio velado, de certa maneira. Exatamente. Né? Expor-se a um risco. A mesma coisa com o abuso de substância, o abuso de álcool, o abuso de outras drogas. Sim. Né? A overdose poderia ser, em alguns momentos, um caso de propensão ao suicídio. O que a gente coloca, né, tecnicamente, né, o termo suicídio se aplica quando a intenção de morrer está ali. Né? Quando o indivíduo toma uma atitude deliberada com a intenção de produzir o seu óbito. Né? Tecnicamente, a gente define o suicídio dessa maneira. Mas se a gente for dar um passo para trás e olhar de forma, né, ampla, né, não só para a definição técnica da palavra, são comportamentos de risco que a gente vai falar. Né? São comportamentos autolesivos, né? São diferentes maneiras de comportamento de se causar dano. E diga uma coisa para nós, assim, para os nossos telespectadores poderem ter uma conscientização desse gravíssimo problema. Ó. Os números são alarmantes, né? Esses números que você deu aqui são alarmantes. O que a sociedade deve fazer? A primeira coisa que a gente pode colocar é a gente tentar, porque eu digo uma tentativa, porque não é fácil culturalmente mudar, né, o paradigma das coisas, é tentar diminuir o tabu para falar sobre isso. Diminuir o medo de falar sobre isso. Né? Se a gente pensar, a gente fala muito sobre, a gente vai fazer palestras sobre isso, né? Enfim, na escola, em outros lugares, em séries de mitos que existem sobre o suicídio. Né? São muitos mitos que são perpetuados ao longo do tempo, como tem na saúde de maneira geral. Então, um mito que perdura é o de que falar sobre isso vai dar a ideia, vai induzir a pessoa. Né? De que se eu comentar sobre isso com ela, eu vou talvez dar uma ideia para ela fazer isso. E, na verdade, é o contrário. Né? Às vezes, tu vai abrir uma janela de oportunidade para essa pessoa poder falar sobre o seu sofrimento. Né? Se ninguém perguntar... Existe um dado muito interessante, um dado norte-americano, de que 50% dos óbitos por suicídio, a pessoa passou por uma consulta médica nos 6 meses anteriores. Ou seja, essas pessoas estão passando. Se a gente for ampliar isso para todos os atendimentos em saúde, né? Enfim, outros pontos da rede de saúde que se apresentam e todos os pontos das famílias que essas pessoas têm, essas pessoas estão por aí. Né? A pessoa não acorda um belo dia do nada, né, e resolveu dar fim à própria vida. Normalmente isso é um processo maior, mais longo. Porque às vezes o caso do suicídio está vinculado também a outros aspectos da violência. Nós temos um caso agora aqui em Novo Hamburgo, o sujeito mata a família, fere meio mundo e depois acaba se matando. E a gente vê muitos casos também de feminicídio, em que o sujeito mata, tira a vida de uma pessoa querida da sociedade e que já foi querida para ele e se mata também. Esse é um elemento forte, não é? E a gente tem que tentar dividir, porque o suicídio, sendo uma questão multifatorial, também se chega no comportamento do suicídio por diferentes caminhos. Não é? A gente às vezes tenta fazer uma divisão bem simples, assim, querer morrer é uma coisa e não querer viver é outra coisa. Ah, perfeito. Às vezes a pessoa está querendo morrer ativamente e tem gente que não está conseguindo viver. Sim. Por muitas situações, pelo seu desemprego, pela sua crise no seu casamento, naquele momento para ela... Não está conseguindo, é diferente. Não está conseguindo viver. Interessante essa colocação, não são coisas necessariamente iguais, né? Exato. São coisas que a gente tem que tentar parar para pensar, porque a gente aí tem uma possibilidade de mudança, né? Sim. Tem uma possibilidade de mudança do que está acontecendo na vida dessa pessoa, de trabalhar esse sofrimento muitas vezes, né? Que a gente estava comentando do interior, muitas vezes uma dívida para um agricultor. É terrível para algumas pessoas. É vista como sendo uma coisa impagável, né? E às vezes existe culturalmente a ideia de cometer o suicídio para não deixar essa dívida atingir a sua própria família, de certa maneira. Sim. Então são coisas que acontecem, assim. Então,
essa situação dramática que aconteceu em Novo Hamburgo, né? Claro, não tem como elucubrar aqui o que estava acontecendo de fato com essa pessoa, né? Mas a gente vai ter, assim, essas pessoas que estão, às vezes, gravemente doentes, porque uma coisa que se coloca, um dado que se tem também, é que entre 90% e 95% das pessoas que cometem suicídio, elas tinham algum tipo de sofrimento mental tratável. Sim. Né? E aí, qual é o papel do Estado, o papel dos governos? Eu acho que é fundamental, né? Porque a nossa grande rede de assistência, ela é pública. Né? Quem atende a maior parte da população ela é pública. A gente tem a rede privada, mas o sistema de saúde chama-se suplementar e complementar não por acaso. Não por acaso. O nosso grande sistema de saúde ele é universal, ele é público. Né? E a gente tem que abrir, porque também o profissional de saúde ele não veio de outro planeta. Né? Ele foi criado nessa mesma população. Ele carrega muitas vezes os preconceitos, os tabus, as coisas da própria população. E não é diferente quando a gente fala de outras questões, de outros preconceitos. Então existe um trabalho muito grande que é de educação continuada. Eu acho que isso é um trabalho fundamental a nível de Estado, né? Do município, do Estado e da União, que é trabalhar com educação continuada, que é capacitar profissional, seja o técnico de enfermagem que está acolhendo um paciente lá na unidade básica de saúde, seja o agente comunitário de saúde que está lá andando na rua, né, lá em, não sei, Roca Salles, um município, né, e seja a nível terciário, o plantonista, médico-psiquiatra aqui na emergência do IAPI, né, de uma ponta até a outra, todo mundo tem que estar preparado para falar sobre isso, né, e a gente tem profissionais que a gente fala, poxa, tu tem um profissional que saiu agora em dezembro da universidade e tu tem um profissional que está há 25, 30 anos também. Como é que a gente qualifica todo mundo? Como é que a gente vai trazer informação? Fazer uma aproximação entre os profissionais. Exato. Então, acho que educação continuada e qualificação é um ponto fundamental para que essa pessoa que está em sofrimento encontrar acolhimento quando ele chega. Porque esse é o ponto fundamental, né? É esse sofrimento poder ser acolhido, poder, de alguma maneira, tratar esse sofrimento quando ele é tratável, abordável, de certa maneira, e a gente não tem domínio sobre a vida e a morte, mas a gente poder, de alguma maneira, diminuir a chance dessa pessoa morrer por uma causa evitável. Nós que estamos aí nesse programa hoje por causa do Setembro Amarelo, como é que você encara essa questão desses meses, com essas cores? Você acha positivo esse movimento? Teve um estudo agora que saiu recentemente esse ano que questionou um pouco a campanha do Setembro Amarelo, né, que é uma campanha brasileira, já tem... Ano que vem ela faz 10 anos, né, uma campanha do CVV, da Associação Brasileira de Psiquiatria, né, do Conselho Federal de Medicina, e a ideia da campanha é sensacional, que é tentar fazer conscientização, a ideia em si, né, mas o que tem se levantado um questionamento é a efetividade dessa campanha, para a gente não cair em atitudes vazias, né? Tem uma série de piadas na internet, né? A empresa vai lá e dá um saquinho de chá de camomila grampeado num papel, né? Viva sua vida, acalme, respire, e isso entra num terreno muito ruim, que é nessa gestão. Acho péssimo isso. Essa gestão, existe um termo que é a gestão neoliberal do sofrimento, né? Uma espécie de greenwashing, ser verde, né? Agora amarelo. Né? Uma enrolação, né? Então, assim, a empresa às vezes faz de conta que cuida bem do seu trabalhador e explora ele os outros 364 dias do ano, né? Isso não faz muito sentido. A gente vê muito isso no direito do trabalho, eu sou bacharel em direito, e a gente vê muito isso no direito do trabalho, o burnout, né? Quer dizer, você chega à exaustão absoluta, né? Ela é um elemento também, é um fator, né? Com certeza, o trabalho, né, a gente tem tido, o burnout é um termo mais recente que se usa, mas o diagnóstico de estafa é muito antigo. Era o nosso termo, acho que correto. Exato, existe há décadas, né, o diagnóstico de estafa, porque realmente as pessoas estão cada vez mais pressionadas em ambientes mais complicados, tendo que lidar com mais demandas e adoecem. Né? E quem trabalha na rede pública, quem trabalha na rede privada vê isso, vê professores adoecerem, vê trabalhadores da iniciativa privada adoecerem, trabalhadores em saúde adoecerem, né? Com pressões cada vez maiores, com demandas cada vez maiores e com pouco apoio, pouco suporte. Eu diria que até na academia tem uma contradição, né? O sujeito vai fazer mestrado ou doutorado, ele é pressionado às vezes por uma pessoa altamente... que tem altos conhecimentos, mas faz uma pressão sobre a pessoa, sobre prazos, sobre a estética do texto, a questão normativa do texto. Eu acho também uma coisa meio da nossa sociedade capitalista, né? Uma sociedade que é o rendimento, o alto rendimento. No esporte não aparece muito isso? Acho que todas as situações onde tem essa pressão pelo alto rendimento, né? Tu vai ver, assim, culturalmente...
poxa, a minha classe, os médicos, né, não tem ano que a gente não tem um colega que morre por suicídio. Né? E é uma profissão que, poxa, é bem reconhecida, que é bem remunerada muitas vezes, né? Mas ainda assim tem muita pressão, tem pouco sono, muito cansaço. Sim. E tu pega, né, atletas de alto rendimento, pessoas que trabalham na iniciativa privada de alto rendimento, a pressão, de certa maneira, do desempenho, com certeza, né? Ela é um fator, porque às vezes é inatingível, né? Se a gente for fazer tudo que às vezes nos colocam para fazer, é complicado, né? Poxa, tu tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado, tem que ganhar bem, tem que criar 2 filhos bonitos, tem que ter um bom casamento, tem que fazer atividade física, tem que comer direito, tem que cuidar dos teus pais, tem que fazer trabalho voluntário. Eu achei muito importante na questão das Olimpíadas, quando na passada a Simone Biles colocou a questão dela parar, né, por uma questão de sanidade mental. E também eu achei importantíssima a fala da nossa brasileira, né, essa nossa multicampeã, de colocar da sua relação com a psicóloga. Você não chamou atenção a esse elemento também, que é essa preocupação? E quando a gente tem, né, existia um tabu antigamente de que a mídia não deveria falar sobre suicídio, né, não deveria noticiar. Qual é a sua opinião sobre isso? Vamos chegar nesse ponto. E o que se tem hoje de entendimento é que, claro, o noticiar sensacionalista sobre isso, ele é prejudicial, né? Como ele é prejudicial quando o noticiário sensacionalista de quase qualquer questão vai ser prejudicial para a discussão dessa questão. Mas quando a gente tem a notícia responsável, que informa, que fala sobre isso nos ajuda bastante, sabe? Porque isso traz informação, né? E quando uma figura pública fala sobre isso, né, isso talvez para muita gente seja fantástico. Talvez tenha alguém lá numa outra ponta que diz, não, mas espera aí, eu posso dar um tempo, eu posso dizer que não, eu posso sair desse trabalho, eu posso falar sobre isso dentro do meu espaço de trabalho. Então isso é muito importante. Eu achei altamente educativo e queria pedir para ti, Lucas, fazer as tuas considerações finais e já agradecendo aqui a tua colaboração nesse tão importante debate. Eu que agradeço, vereador. Assim, é sempre bom a gente aproveitar esse espaço para falar sobre um tema que mobiliza a gente, para quem trabalha na saúde mental, mobiliza a gente o ano inteiro, não só em setembro, né? E é importante que isso apareça na discussão, apareça no legislativo, né? Apareça em outros âmbitos para a gente poder pensar sobre isso, né? Eu acho que a primeira coisa, se eu puder deixar um recado, é isso, assim, é tentar ter menos medo de falar sobre isso, né? Existe uma rede de apoio, né, na rede privada, na rede pública. Existem muitas instituições que trabalham acolhendo pessoas em situação de sofrimento mental. Então, assim, se você passa por isso, busque ajuda. Se você conhece alguém que passa sobre isso, incentive ela a buscar ajuda, né? Existe ajuda. Perfeito. Né? Existe um sentimento de... Perdão. Existe um sentimento de solidão muito grande quando a pessoa está nesse momento. Né? E fazer essa ponte talvez seja o ponto fundamental. Né? A pessoa está se sentindo sozinha, mas não necessariamente ela está sozinha. A Escola do Legislativo Julieta Battistioli agradece enormemente a presença aqui do médico psiquiatra, servidor público da Prefeitura de Porto Alegre, Lucas Schwarzhoff, pela sua contribuição. Eu creio que o nosso palestrante vai ser requisitado muitas vezes, porque foi brilhante, simples, didático a sua explanação. Agradeço a todos que nos seguem, sigam as redes sociais da Escola do Legislativo Julieta Battistioli e eu, da minha parte, como presidente da escola, agradeço enormemente. Obrigado.